Bom, rapaziada, meus amigos, segunda-feira e uma boa segunda-feira nós todos para começar esse vídeo de hoje, né? Lembrando que esse é o nosso pós-jogo de Clube do Remo e Operário, ou Operário e Clube do Remo esse que foi lá ao Paraná, mais específico Curitiba, Ponta Grossa, e ali não teve receio de jogar com o seu adversário que era muito forte dentro da sua casa, hein? Lembrando que faziam mais de 3 meses que o mesmo Operário não perdia dentro de casa, né? Às vezes 2 empates lá dentro, coisa assim. E o Clube do Remo conseguiu ali no apagar das luzes uma vitória graças ao nosso Jaderson, né? Jaderson aí que comemorou muito esse gol, que ficou muito feliz com esse gol, né? Jaderson que entrou aos 41 minutos do segundo tempo e aos 45 ele fez um gol. É coisa de predestinado, né, meus amigos? É coisa de... Só Deus sabe explicar o momento da pessoa, né? Jaderson que vinha sendo muito criticado, né? Claro, ainda está buscando o seu melhor futebol. Ele mesmo fala na entrevista do pós-jogo, só ele sabe o que ele passou. E a gente sabe também que vem acompanhando a carreira desse jovem aí, que ainda tem muitas alegrias para dar perante a camisa do Clube do Remo, né? Bom, gente, indo ao jogo em si, como vocês sabem, o Clube do Remo foi com modificações essas que a gente havia falado no vídeo anterior e no vídeo pós-anterior também, né? Claro que a gente não vai acertar, porque só quem sabe o que vai ser o Zena titular é o treinador. Porém, ele vai deixando espaços e aquilo que ele vai formatando durante a semana dá pra gente identificar, né, gente? Lembrando a vocês que essa foi a 30ª rodada e o Clube do Remo chegou à marca de 45 pontos, meus amigos. 45 pontos esses muito aguardado, 45 pontos esse que nós queríamos muito chegar aqui. Com 8 rodadas de antecedência, o Clube do Remo pode dizer: estou tranquilo pela permanência, né? Claro, lutando agora sim para áreas maiores, né? Tem grandes possibilidades. Restam 8 jogos, 24 pontos, sendo desse 5 jogos dentro de casa, então nós temos 15 pontos a disputar dentro de casa, gente. É muita coisa e muita possibilidade, até porque vamos ter confrontos diretos. Inclusive o próximo confronto será contra o time do Atlético Paranaense. Mas antes de falar sobre a tabela, bora ao jogo em si. Gente, não foi um jogo maravilhoso. Sabíamos que seria um jogo estudado, até porque o adversário tem diante o seu comando o Alex, é um cara que trata muito dessa situação. É um time que tem suas limitações, como a gente falou, porém, se você consegue marcar em certas linhas, como o Clube do Remo, em certo momento, se vocês viram, né, a marcação do Clube do Remo ela estava no médio, porém, ela saltava a marcação de 4 jogadores fazendo a primeira linha e deixando 2 volantes na segunda. Era o Clube do Remo assim na marcação. E assim mesmo, quase que intermediário. Se você visse o adversário aqui com a saída apoiada, o Clube do Remo fazia isso aqui. O adversário, quando pulava um marcador entre linha, um dos seus jogadores entre linha, saltava a marcação aqui mais um pouco, né? Então o Clube do Remo fazia essa pressão aqui, ó, de primeira linha do Clube do Remo. E até no começo deu certo quando ele pressionou um pouco mais. Só que o adversário começou a mudar suas transições para uma jogada mais direta. E com isso o Clube do Remo já começou a perder aquele ímpeto do começo do jogo. Até porque no começo do jogo o Clube do Remo surpreendeu o adversário. Buscou e até conseguiu um gol por questões de milímetros, centímetros. O João estava impedido, né, gente? Mas era um Clube do Remo fazendo uma nova dinâmica. Claro, gente, o adversário também nessa hora faz uma pequena modificação ali de peças, coloca o Índio para sair um pouco mais, e o Índio foi um grande destaque no primeiro tempo do adversário do Clube do Remo. Eu tenho que lembrar vocês que existe outro adversário do outro lado que outro treinador estudou também o Clube Azulino. Nenhum de nós esperávamos essa contenção do Clube do Remo ali, porém já se mostra mais um pouco da marca do Guto Ferreira, né? Ele tentou sim, no começo do jogo, surpreendeu o adversário, tentar buscar o gol a qualquer custo, porém não conseguiu, e com isso o time começa já a se reestruturar diante da equipe do Clube do Remo e já começa a mostrar suas garras. Tanto que a gente havia falado no vídeo anterior que o time ele chega ali nas intermediárias, o time do Operário, porém ele não é um time de muita conclusão, né? Ele é um time que mais toca para trás, recua um pouco mais, né, para o melhor jogador. É um time mais coletivo, na verdade, né? E ele tentou muito ontem também os seus chutes de longa distância, né, que uns surtiram êxitos de chegarem à defesa do Marcelo Rangel e outros não, né? Então o Clube do Remo se cadenciou muito no primeiro tempo, né? E depois que o adversário se reestruturou e se readequou à linha do Clube do Remo,
em, digamos, passar a primeira linha com uma bola mais longa, buscando o Bosquilha, buscando a passagem do Índio, né, e os outros atacantes do time adversário, e o Clube do Remo acabou não se adequando a essa situação. Com isso diminuiu os ímpetos e foi segurando o resultado de 0-0 até o término do primeiro tempo. Com o término do primeiro tempo, nós já havíamos sentido que o Marcelo Rangel poderia ser substituído, até porque sentiu a lombar, né, e parou o jogo por duas vezes para ser acionado a equipe médica do Clube do Remo, e no segundo tempo ele já não retorna mais. Né, com isso, entra no seu lugar o Igor Vinhas, né, que é a segunda partida do Igor Vinhas com a camisa do Clube do Remo, e foi super bem, inclusive fazendo uma defesa em 2 lances, uma grande defesa, né, 2 defesas no caso, no mesmo lance, né, onde ele, claro, já não valia mais nada, né, mas valeu a pena, porque você não pode hoje desistir, porque o VAR vai ser chamado e vai cruzar as linhas, muitas das vezes a linha sendo cruzada você vai ver que a arbitragem errou, então valeu a pena muito as defesas que ele fez, né? No chute cruzado e no cabeceio, no rebote, ele praticamente quase que queima-roupa ali, numa falha defensiva em três jogadores do Clube do Remo deixar o cara cabecear, mas tinha lá o goleiro Igor Vinhas, que fez outra defesa depois e manteve a tranquilidade no jogo, né, gente? Então, o Clube do Remo sofreu nesse começo, né, mas também o adversário cansou, como se você acompanhar a entrevista do próprio Alex, ele fala que ele fez as substituições, onde deu o Rodrigo Rodrigues, né, para dar uma melhor dinâmica ali, porque os outros tinham cansado. O próprio Índio, o Bosquilha também foi que meio nulo também depois, num certo momento do jogo, e ele tentou ir para frente um pouco mais, né, trocando peças por peça para dar mais um gás. E nessa hora o Clube do Remo faz as mudanças. E as mudanças azulinas surtiram efeito, até porque o Nico e o Diogo Hernandes já estavam muito travados ali na frente, e a bola também não estava chegando com, digamos, um determinado cuidado mais lá na frente com o João Pedro, e o Clube do Remo não soube fazer aquela dinâmica, até porque o adversário conseguia cortar os botes do Clube do Remo. Né? Assim como o Clube do Remo adiantou as linhas, o adversário também conseguiu adiantar as linhas em certo momento, e ali ele sufocava o Clube do Remo na sua defensiva. E como na passagem de bola no segundo bloco de linha, ele acabava cortando, né, muitos momentos do Clube do Remo ali. Então entra Janderson primeiro, entra Marrone, né, que meio que apagado, aí depois entra Jadson e Pedro Castro. São substituições que faz a dinâmica. Pedro Castro com uma melhor marcação, tá? E o Janderson por outra situação de correria. Isso na ponta direita, na ponta esquerda. Costumeiro que a gente vê o Janderson correndo na ponta esquerda, né? Na ponta direita, ele foi jogar na ponta esquerda e supriu bem aquela necessidade ali, até porque o Marrone foi para a direita e razoavelmente, né, gente? A substituição do Marrone não surtiu não ter feito assim. A do próprio Janderson agrediu mais o sistema defensivo do time do Operário. Deu mais um gás ali na frente. E a entrada do Janderson, que aparece sozinho na área, que faz o cabeceio e faz o gol do Clube do Remo aos 45, faz muita diferença. Lembrando a vocês que ele tinha entornado o meio campo com Pana e Caio Vinícius e Nathan Camargo, sendo que o Pana estava mais no sentido ainda tá meio que pesado, falta um pouco mais de entrosamento, mas é um jogador que mostra para nós que ele tem o fino da coisa. Ele sabe, teve 2 bolas que ele jogou na entrelinhas que se o próprio Marrone e o João Pedro tivessem tido a leitura melhor, teriam varado na cara do gol. O Marrone foi uma que ele jogou excelente pro Marrone, só que o Marrone, né, você já sabe como é. E teve uma bola que ele poderia ter recebido também do Janderson, que nós poderíamos ter tido melhor sorte. Era o Clube do Remo que tentava chegar na boa, e até o momento conseguiu uma bola boa ali, né, que ela bate, resvala, o goleiro se engana no ponto e sobra pro Janderson sozinho fazer de cabeça, né, gente? Era o Clube do Remo que vencia o jogo por 1-0, né, gente? O mais importante, pode não ter jogado bem, mas o mais importante foi essa vitória e no momento que ela vem. Até porque nós vamos fazer 3 jogos dentro de casa, tá? 3 jogos em sequência, muito importante. Então essa vitória valeu de muito para nós aqui no canal. Realmente quem acompanha a gente desde o começo sabe muito bem que a gente queria chegar nesses 45 pontos. Queria chegar com tranquilidade, como nós chegamos, e tem uma certa tranquilidade agora para se lutar pelo acesso, tá? Indo no seu cada qual, pro seu cada um, para a gente terminar o vídeo. O Clube do Remo foi de Marcelo Rangel, né, que aí teve 3 defesas, 13 ações no jogo e tal. Entrou no seu lugar Igor Vinhas, que teve
19 ações com 2 defesas no jogo, né? Aquelas 2 defesaças, tá? Na lateral direita, Marcelinho, que recuperou os ímpetos. Agora a gente vê ele com vontade. Saiu daquela situação que ele ficava nervoso, vocês lembram muito bem, dava até palpitação. Hoje o Marcelinho renova, mais tranquilidade, jogando com mais alegria. Teve nesse jogo 5 cortes, 43 ações, tá? 18 perdas de bola, ainda perdeu muitas bolas. Cruzou 2 bolas na área, tá? Teve 22 passes e acertou 11, daí errou um pouco mais, né, gente? E de passes longos, ele tentou 10 passes longos e acertou apenas 2. Marcelinho foi numa partida razoavelmente bem, né? Eu gostei da atividade dele, é mais movimentação ali do que o próprio Nathan Camargo, que tem uma qualidade até boa, porém joga só para ele. O Marcelinho entrega muito pro time, né? Indo mais para o outro lado, o Klaus aí como sempre, 19 ações no jogo, tá? Teve 19 não, teve 2 cortes, 41 ações nesse jogo, 12 perdas de bola, tá? Passes de 29 ele acertou 17, errou bastante aí também, né? Pode ver como comparativo, o Marcelinho errou 11 e ele erra aí cerca de 12 passes, né? Então tem que ser corrigido isso aí, tá? Duelos, de 3 duelos aéreos, ele ganhou os 3 duelos aéreos, então foi uma partida razoável, até se deu bem ali com o Kaique novamente, que para primeiro jogo, novamente o Kaique se apresenta bem, teve 5 cortes, tá? Foi uma partida boa do Kaique, com 42 ações, 8 perdas de bola, perdeu menos bolas que o próprio Klaus aí, tá? 25 passes, ele acertou 30, de 33 passes ele acertou 25, e bolas longas ele tentou aí 14 e acertou 7, tá, gente? Então foi uma partida razoável também, né, do Kaique, uma boa apresentação, chegava com dinâmica, teve alguns cortes aí que ele chegou mesmo junto, né, se apresentava bem, cobria bem a do Sábio ali. Para mim foi um bom jogo do Kaique, tá, gente? Para mim foi um bom jogo mesmo. O Sábio, que retornava de contusão, como vocês sabem, ele tinha um problema no joelho, né, e aí, como eu falei para vocês na partida, no vídeo anterior, disse, ele não vai colocar o Jorge para queimar o Jorge tanto assim, porque ele pode contundir o jogador que teve sequência de contusões que acabaram atrapalhando sua carreira. Foi aí que entrou o Sábio novamente, com 21 passes certos, 33 tentados, estava aí com 54 ações, né, com 24 perdas, tá? O Sábio errou bastante ali também, né? E teve de cruzamento 4 tentativas e acertou nenhum. Impressionante como o Sábio Gentili erra, coisas que na Série C ele não errava. Ele tinha um bom passe longo, um bom passe em linha de fundo, hoje ele não consegue. Até no lance do gol, vocês veem que ele rebate, vai cruzar a bola, ele cruza rasteiro numa bola que era para ser uma bola alçada, e ela volta para ele, foi que ele joga pro Janderson e o Janderson joga lá na área, né, gente? Sabe, interessante essa situação do Sábio, né? De passe longo, de 10 tentados ele acertou 4, uma partida boa, teve aí um corte só nessa partida, né? Uma boa partida do Sábio, vamos dizer assim, tá, gente? Vamos dizer assim, foram 54 ações dele, né? O Marcelinho foram 43 ações. 43 ações, você vê que as ações elas estão sendo bem divididas entre o setor defensivo aí. Então isso faz muita diferença, de você ver que o adversário ele tentou o espaço entre os atacantes do clube do Remo e os laterais, né? Eles tentou dos ambos os lados, ele tentou jogar pelas laterais. Isso o próprio Alex admite lá, né? E é uma coisa que sempre sobra o espaço quando você vai saltar a marcação. Se ela não chegar junto e você recuar, você vai perder esse espaço, né? Indo para o Nathan Camargo, né? Uma partida assim meio que estava sumido, mas fechava bem os espaços. Eu gosto da partida do Nathan Camargo, dizendo a vocês, tá? De 15 passes apenas, ele acertou 12, teve aí 24 ações, perdas de 4 bolas, e ficou mais no setor de marcação, aquele cara que é que nem um carrapato ali, fica só todo o tempo fustigando o adversário. É um cara bom, tá, gente? Foi substituído, entrou no seu lugar o... Deixa eu ver aqui, gente, por favor, me perdoe que a letra tá miúda e eu tô com a vista já fechando. Entrou no seu lugar o Jadson, né? Que teve aí 2 ações, tá? Com 2 ações do Jadson e o gol, né, gente? O Jadson que fez o gol. Só isso que ele fez. Ele entrou aos 41 minutos, substituindo o Nathan, até para dar uma melhor dinâmica na saída. Me perdoe que eu tive que pegar aqui, que a vista falhou agora, tá? E o Jadson, ele fez aquilo que ele faz de principal, né, gente? Ele consegue quebrar a linha e chegar ao ataque.
Até porque quando ele tira o Natan, ele recua o Caio Vinícius, né, que nós vamos falar dele já já, e deixa o Jadson para chegar mais à frente, porque o Jadson tem essa rapidez. E tem um poderzinho de marcação também que é até bom, tá? Então, indo para o Caio Vinícius. Caio Vinícius teve nesse jogo 33 ações, 10 perdas de bola, de passes. De 22 passes ele acertou 14, né? Então foi uma partida que ele não foi tão à frente, porque quem se carregou de mais à frente era o Pana, né? O Pana que estava fazendo a sua estreia como titular, né? O segundo jogo pelo Clube do Remo, salvo engano, né? No jogo passado ele nem entrou, né? Então o Caio Vinícius fez uma partida razoável naquilo que era dele, depois recuou mais um pouco para substituir o Natan, para deixar o próprio Jadson mais livre na direita, tanto que ele aparece na área e faz o gol, né? Vamos ao Pana, né, gente? O Pana, que fazia a sua estreia, teve aí 32 ações com 8 perdas, tá? Tentou vários passes ali, passes longos, deu 2 chutes a gol, né? Isso é muito importante porque a gente quer ver volantes que chutam, e o Pana, ele tem o toque refinado e ele tem o pensamento mais adiantado muitas das vezes, gente. Vocês podem prestar atenção do que é a diferença do passe no jogador desse. De 22 passes ele acertou 18, tá? De duelos ali ele ganhou 2 duelos que tentou, né? Ainda tá meio que pesado, falta um pouco mais de entrosamento. Digamos, eu vou passar a bola para ti, tu já sabe o que eu vou fazer, né? Quando eu vejo tua movimentação de atacar o espaço, ele é bom por isso, né? Eu gostei assim de uma partida de razoavelmente boa, né? Falta mais um pouco de entrosamento, falta mais um pouco também de pegar mais um pouco daquele vigor que a Série B exige, né, de você ir, voltar e tal, e transitar, né, transitar entre as linhas ali, aparecer, ser mais, digamos assim, não se esconder do jogo, que ele, apesar de não se esconder, porém, em muito momento ele estava parado ali em determinadas ações, foi substituído pelo Pedro Castro, né, gente, Pedro Castro, que muita gente não entende, mas o Pedro, ele é que nem um caranguejo, ele joga por lado, mas ele é muito bom na marcação, ele ocupa muitos espaços, ele teve aí 5 ações, 2 perdas, de 3 passes e acertou 2. Mas é aquele jogador que fica ali fustigando o adversário, ele diminui o espaço, é tipo um Natan que diminui o espaço. O próprio Pana também ele ocupa muito espaço. Então muita gente achou que o Pana custou a sair e tal, porque a dinâmica pedia aquilo. Quando ele coloca o Jadson, coloca o Janderson, coloca o Marrone, são jogadores que vão jogar mais à frente. O Marrone não tem poder de marcação. Você já tinha o João Pedro também, que não tem poder de marcação. Você já tem o Janderson, que não tem poder de marcação. Você tem que suprir a necessidade ao lado do Caio ali. Quem vai ficar? Pedro Castro. Entendeu, gente? Como vocês sabem, o Pedro Castro é boxe do boxe, querendo ou não, né? Então, uma partida razoável. Não dá pra gente também sacrificar tanto assim, tá? Mais na frente, gente, o Diogo Hernandes, né? O Diogo Hernandes aí que teve 18 ações, 5 perdas, de 10 passes ele acertou 8, não chutou ao gol. Teve um chute ao gol nessa partida, né? Mas foi uma partida assim, digamos, ele ficou muito centralizado no setor de marcação. Tudo bem, estava tentando e tudo, mas não conseguiu aprofundar nenhuma das situações, como ele fez no jogo passado. Ficou mais centralizado, muitas das vezes não tentava verticalidade. Um jogo, digamos, razoavelmente abaixo, né, gente, daquilo que ele vinha apresentando. Entrou no seu lugar o Marrone. Marrone, gente, ele não jogou bem ontem, né? Para mim foi abaixo, destoou muito ali. Uma hora deu um chute até no gol, mas né, teve aí 8 ações apenas, 2 perdas de bola, de 4 passes apenas. Né? Isso demonstra do que ele pegou na bola 4 vezes. Acertou 3. Né? Então, foi um jogo abaixo do Marrone, tá, gente? Foi um jogo abaixo mesmo do Marrone, eu não gostei, tá? O Nico, gente. O Nico aí teve 23 ações, 8 perdas. De 13 passes ele acertou 11 e teve um chute ao gol e um chute próximo da área, né? Teve até foi bonito o seu chute, né? Tentou, não direcionou muito a linha de fundo, né? Ao contrário, quando o Janderson entra, ele faz mais aquela direção à linha de fundo e agonia mais o adversário ali no setor do lado esquerdo, né? Tanto que o Janderson, eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele jogando diretamente do lado esquerdo, né? Geralmente a gente via quando ele alternava com o Pedro Rocha no começo do campeonato, agora ele... Né? Apesar de não ter recuperado seu bom futebol, ele foi até bem, né? Teve uma assistência aí, então, né? Incrível como ele não consegue chutar no gol, né? Incrível mesmo, tá? Então o Janderson, no lugar do Nico entrou o Janderson, né, gente, que saiu aí, o Janderson que deu uma assistência, teve aí no jogo 10 ações, 6 perdas, de 7 passes ele acertou 3. Então o Janderson fez aquela situação ali que ele sempre faz, né? Dá aquela agonia na zaga, entra com mais fôlego e tal, correria sempre,
né? E teve duas oportunidades que ele foi deixando na cara do gol. Essa do Jadson e aquela do João Pedro, né? João Pedro, esse aí que teve aí 19 ações no jogo, 3 perdas, de 12 passes, ele acertou apenas 10, tá? Teve aí um chute só a gol, né? E teve aquela oportunidade que ele fez o gol também, que estava em pouco de impedimento, foi infeliz naquele lance, mas mostra para nós também que sabe se posicionar. Falta um pouco de entrosar mais esse time, tá, gente? Ah, Ricardo, mas nós estamos na 30ª rodada, esse time não está entrosado, não, porque teve jogadores que chegaram agora, né? E agora que eles começam a aparecer dentro do campeonato para nós e mostrando algumas forças aí que até são interessantes de se ver, alguma raça, a própria situação do Nico e do Diogo Hernandes, né? Então, gente, era o Clube do Remo que, mais uma vez, sob a tutela do seu treinador Guto Ferreira, conseguiu modificar e superar em si as peças. O jogo, lembrando a vocês, ele se encaminhava para o empate, gente. Ele se encaminhava para o empate esse jogo, porém, vocês sabem, né? Muitas das vezes uma peça individualizada, ela se destaca e sai do meio. Mas ele se encaminhava realmente para o empate. Se fosse um empate, não seria injusto. Porém, como vocês sabem, não existe justiça no futebol, como muitas das vezes não existiu para o nosso querido Leão Azul. Fato é que o Clube do Remo agora tem 71% para tentar buscar, né? Tem que fazer 71% desses jogos que ele vai fazer. Restam 8 jogos, 5 dentro de casa e 3 fora, né? E então ele tem que fazer desses pontos, dessa pontuação de 24 pontos, 71%. Chegando a 63 pontos, eu acredito que a gente está dentro da Série A, tá? Passando para vocês a tabela para findar, tá, gente? O Remo precisaria de 17 pontos agora, né? Esse negócio me dá alergia aqui. Aí deixa eu passar a tabela para vocês para ver como é que tá. Até porque, gente, o Atlético Goianiense mostrou os caminhos das pedras pra gente ontem. Jogo aéreo, levou sufoco, mas no jogo aéreo ele conseguiu surpreender a sensação do momento, que era o próprio Atlético Paranaense, né, gente? Com isso, os 4 primeiros ficaram colocados entre Coritiba com 53, Goiás 51, Criciúma 50, Atlético Paranaense com 48, o Clube do Remo está com 45, são apenas 3 pontos de diferença. Olha a diferença que vai ser esse jogo direto, hein, gente? Não vai sobrar para quem quer ingresso no Bahia, não. Vou dizendo a vocês, tá? O Clube do Remo com essa oportunidade de encostar mesmo ali. E aí, meu irmão? Agora é brigar. Agora a briga ficou feia, tá, gente? Agora a briga ficou feia, tá? E os 4 últimos, como vocês sabem, né? O Volta Redonda 31. O Botafogo de São Paulo 29, o Amazonas 28 e ela, olha quem tá aqui, ela, me vendo aí de baixo? Vocês lembram? Vocês lembram da sequência, gente? Lembram da sequência dela? Já estava na soberba, né? Já estava em mar esplêndido, já estamos chegando aí, olha. Hoje são o quê? O Remo tá com 45, ela com 26, já é 19 pontos de diferença praticamente. Não é isso? Se eu tô me enganando, cogite aí, diga pro seu amigo o que vocês dizem aí. Então, gente, fato é que foi um campeonato para nós até o momento, apesar das mudanças, ele mostra para nós o aprendizado que a diretoria teve e que o Clube do Remo teve que se condicionar no meio do campeonato. Tudo bem, gente, não tá do agrado. Faltam muitas coisas a corrigir. Mas, cara, você chegar com 45 pontos, faltando 8 rodadas, praticamente você permanece na Série B. Então isso já dá um aval que o trabalho está indo pode não ir da maneira que a gente quer, mas vai sendo como um time que entrou para disputar, permaneceu disputando e vai disputar até o final, gente. Daí, chegamos aos 45 pontos, não chegamos? Às vezes a gente recebe críticas aqui de pensar positivo, mas é porque a possibilidade de dar certo ela é maior, gente. Eu sei que tem muita gente que sorri negativamente, mas a possibilidade de dar certo, ela é sempre maior. Ela é sempre maior. Não é pensar, não. Ela é sempre maior. Entendeu? Então tá aí. Mais uma prova que a gente tinha razão aqui. Tá? No canal, trazendo para vocês situações que dariam tranquilidade, porque entramos até naquele fantasma, né, de o Clube do Remo já tá em 2021 de novo, eu tô vendo fantasma, era um surto coletivo aí, porque o Clube do Remo em 2021, gente, não é assim, tá diferente, vocês estão vendo, é só um momento de transição. Não, mas aí
né, gente? E a gente ia acompanhando ali, né? Enfim. Sobre a entrevista do treinador, ele falou sobre isso que a gente falou para vocês, o Pana sobre ocupação de espaço, bom passe e essas coisitas mais, né? Falou também do adversário, que soube também fazer a leitura dele, mas ele soube fazer a leitura melhor, né? E eu achei que foi um bom jogo, gente. No sentido de que você é o segundo jogo à frente do comando, né? São 10 dias aí de trabalho praticamente, né? Dias esses que você teve apenas 40 minutos do primeiro jogo, como ele falou, e aí teve uma semana de sequência, você viaja, você não pode exaurir o atleta, você muda algumas formações e aí vai mudando as dinâmicas. Então agora é pegar o Atlético Goianiense e mostrar quem manda. Quem manda aqui no Pará é o Leão Azul paraense, tá? Podem tentar dizer o contrário, podem tentar dizer o que for. A Mucura que estava aí disputando desde o ano passado, praticamente já dá adeus, né? Muitos estão querendo que a gente mesmo jogue a última colher de areia, né? A última pasada de cal é a gente que vai jogar em cima dela lá, né? Mas bom, gente, foi um jogo que deu para tirar o aprendizado, deu para tirar um proveito, deu para ver que tem algumas peças que rotacionam bem, outras que rotacionam um pouquinho mal. É o trabalho sendo implementado e a gente vai seguir, gente. Aconteceu, né? Chega até deu ponto aqui. Valeu, gente. Mas digam aí o que vocês acharam desse jogo, né? E a gente vai continuar fazendo aí, acompanhando o Clube do Remo. Lembrando, o Janderson levou o terceiro cartão amarelo. Está fora da próxima partida. Porém, nós temos o retorno do Pedro Rocha. Só isso. Só isso, gente. Só o retorno do Pedro Rocha. Bom, gente, espero que seja uma guinada. Vamos dar linha nessa pipa e o céu é o limite, como falo para vocês. Hoje chegamos aos 45, o primeiro ponto, né, de iniciativa do Clube do Remo. Agora sim, vamos lutar, gente. Não que o Clube do Remo não tivesse focado nisso. Porém, a nossa anseio era chegar logo aos 45 para ter tranquilidade de lutar agora. Agora, meu irmão, gaste o que for, de bonificação, bora pra cima que o acesso ele é viável. Estamos vendo a 3 pontos aí o time do próprio Atlético Paranaense. Valeu, forte abraço. Não esqueça de comentar e deixar teu like também. E se inscrever no canal, tá, gente? Apoia nosso trabalho aí que nós estamos juntos. Valeu!